Boa tarde. A exemplo do que aconteceu em várias capitais do país, representantes do Judiciário amazonense fizeram um ato nesta quinta-feira em Manaus, também contra as mudanças que desfiguraram o projeto anticorrupção proposto pelo Ministério Público Federal, com mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos, e que teve uma versão bastante modificada, aprovada por 450 votos contra 1 na madrugada de ontem na Câmara Federal. Entre as mudanças aprovadas está a inclusão no texto da possibilidade de juízes e promotores responderem por crime de abuso de autoridade. Agora o projeto segue para a votação no Senado. Em Manaus, cerca de 50 representantes do Judiciário amazonense se reuniram no final da manhã no Salão Nobre do Fórum Enoque Reis para um ato de repúdio à aprovação na Câmara do projeto anticorrupção, que recebeu diversas modificações no texto que saiu da comissão especial. Uma das emendas contestadas é a que prevê a possibilidade de juízes e promotores de responderem por crimes de abuso de autoridade com base em várias condutas, algumas de caráter subjetivo. A emenda apresentada pelo deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, foi aprovada na madrugada desta quarta-feira por 313 votos e contou com o apoio de vários partidos citados na Operação Lava Jato. O posicionamento da maioria dos parlamentares revoltou os juízes e promotores do país inteiro. Segundo a Associação dos Magistrados do Amazonas, os deputados legislaram em causa própria para tentar driblar as investigações de corrupção. A categoria defende sim a punição dos colegas que cometerem crimes como qualquer outro cidadão. O que não se pode admitir, segundo eles, é a criminalização da conduta investigativa do promotor e o poder do juiz de julgar de acordo com o seu livre convencimento. Fica muito claro que isso é uma reação do crime organizado à atuação da magistratura brasileira e do Ministério Público no combate à corrupção. Houve todo um trabalho do Ministério Público em relação às 10 medidas de combate à corrupção. Houve um apoio popular, inclusive para aumentar a efetividade do nosso trabalho. E o que nós vimos nessa semana, na verdade, foi uma completa desfiguração das medidas e, o pior ainda, um atentado contra a independência tanto do Judiciário quanto do Ministério Público Federal, o que acaba por completo dificulta muito o combate à corrupção. Que o Senado reveja isso, entenda que esse não é o caminho não é tentar mostrar força, protegendo os errados e atacando aqueles que estão trabalhando em prol da população, e o texto original volte. O projeto de lei de iniciativa popular contra a corrupção foi votado na calada da noite, no mesmo dia em que o Brasil sofria com a notícia do acidente aéreo que vitimou pelo menos 71 pessoas na Colômbia, medida que, segundo a Associação dos Magistrados do Amazonas, tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB barganhou a criminalização do crime de prerrogativa. Agora veja você, violar a prerrogativa de juiz e promotor não é crime. Violar a prerrogativa de parlamentar não é crime. Violar a prerrogativa de ministro do Supremo não é crime. Violar a prerrogativa do presidente da República não é crime. Por que vai ser crime violar a prerrogativa de advogado? Ou seja, vamos criar uma casta no Estado Democrático de Direito? Vamos quebrar a isonomia e proteger só uma categoria? Por puro corporativismo? A manifestação dos magistrados aconteceu de forma simultânea em todas as capitais brasileiras. A magistratura do Brasil não vai se curvar. Nós não vamos aceitar isso. E agora há pouco, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, nos enviou uma nota pública bastante extensa. Eu tenho aqui ela em mãos, 2 páginas que eu vou ser obrigada a resumir. Primeiramente, então, a OAB se mostrou bastante perplexas com as declarações de alguns magistrados, conforme vimos aí na reportagem, e sobre essas declarações, a OAB se defende da seguinte forma: a recente aprovação pela Câmara dos Deputados da criminalização do desrespeito às prerrogativas dos advogados
demonstra que, além da simples maquiagem, o Brasil começa realmente a ser levado a sério, buscando restringir os abusos e privilégios não apenas no corpo político, mas de todo aquele e qualquer título receba seus vencimentos dos tributos recolhidos da população. Sob este enfoque é que a Ordem dos Advogados entende que toda e qualquer autoridade pública deve ser, sim, responsabilizada por atos ilícitos e abusivos que realize contra absolutamente qualquer cidadão. Esta, portanto, a nota da OAB. E entre os 313 deputados que votaram a favor da emenda que propõe punir o abuso de autoridade praticado por juízes e membros do Ministério Público, estão 5 dos 8 deputados da bancada amazonense. Votaram a favor da emenda os deputados federais Alfredo Nascimento, do PR, Átila Lins, do PSD, Issa Abraão, do PDT, Marcos Rota, do PMDB e Silas Câmara, do PRB. Conceição Sampaio, do PP, e Pauderney Avelino, do DEM, integram o grupo de 132 deputados que rejeitaram a emenda. A única abstenção pelo Amazonas foi do deputado Arthur Bisneto, do PSDB, que, segundo a assessoria de imprensa, não participou da votação porque está de licença médica. Votado na calada da noite, numa sessão com discursos acalorados e indignados, com um projeto que já foi recebido com descaso, o posicionamento da maioria dos deputados não revoltou apenas juízes e promotores, não. Os deputados são representantes do povo, que espera por uma mudança significativa na condução desse país após esses diversos escândalos de corrupção que parecem não ter fim. Olha a proporção que ganhou a Lava Jato. É um escândalo atrás do outro. E nessa sessão realizada na calada da noite não tem como se pensar diferente. Os deputados perderam a oportunidade de tentar pelo menos recuperar a imagem da classe política que há muito tempo caiu em descrédito. O IPEM recebeu 15 denúncias de postos de combustíveis que estariam cometendo crimes contra o consumidor e, por isso, realizou uma fiscalização na manhã de hoje que resultou em 3 postos notificados e uma bomba lacrada. O preço é bem atrativo, abaixo do valor de mercado. O posto durante o dia fica assim, lotado. Mas essa mesma movimentação foi a que gerou diversas denúncias ao Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. O teor das reclamações é que o consumidor estaria pagando um valor e recebendo menos gasolina no tanque. Porque às vezes a gente coloca um tanto de gasolina e não bate no monitor aqui. A primeira bomba a ser fiscalizada foi esta, com gasolina comum. No equipamento de teste são colocados 20 litros do produto e logo o erro aparece. Identificamos trabalhando no limite tolerado da legislação, ou seja, existe uma margem de erro para mais ou para menos de 100 ml a cada 20 litros de produto fornecido. Essa bomba está trabalhando exatamente nesse limite, 100 ml. Nós vamos dar uma advertência para que seja regulado e que o consumidor pague exatamente o valor declarado no instrumento. O diretor de operações do posto diz que vai solucionar o problema. Nós já acionamos o nosso técnico e eu acredito que até o final da tarde ele já vai estar aqui para regularizar. Neste mesmo posto de combustíveis, na Avenida Manaus 2000, no bairro Japim, outras bombas também foram periciadas. Durante a fiscalização, naquela primeira bomba, a direção foi apenas advertida, porque encontrou uma certa falha. Mas nessa bomba aqui, foi preciso interditar. O dobro da irregularidade foi registrado aqui. O consumidor, a cada 20 litros de abastecimento, estava sendo prejudicado em 200 ml, o dobro do tolerado pela legislação. A bomba foi lacrada, o posto será autuado, terá um prazo de 10 dias para apresentar a defesa e a multa pode chegar a R$1,5 milhão. Dos 15 postos fiscalizados pelo IPEM, em 3 foram encontradas irregularidades, como vazamento no bico, falta de iluminação no painel da bomba e a entrega menor do combustível ao consumidor. E por falar nos clientes, estes se sentiram mais confortáveis com a fiscalização. Tá certo, tem que fazer o que for possível para o cliente sair satisfeito daí.
O consumidor que se sentir prejudicado pode denunciar os postos de combustíveis ao Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. O telefone para contato é o 0800 092 2020. 2 bombas caseiras e mais 60 celulares foram encontrados durante uma revista realizada na manhã de hoje na unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ainda foram recolhidos 34 carregadores, uma chave de algema, 53 armas brancas entre estoques e facas, além de porções de droga. E quase 2 toneladas de drogas de origem colombiana foram apreendidas durante uma fiscalização da Polícia Federal em Manaus. O entorpecente foi encontrado na noite desta quarta-feira em uma lancha no Rio Solimões. 4 suspeitos foram presos. De acordo com informações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Amazonas, esta é a maior apreensão da história do estado. O restante da carga foi localizada e apreendida nas margens do Rio Solimões, próximo do local da abordagem. A polícia também apreendeu um fuzil e centenas de munições. Os suspeitos foram indiciados por tráfico internacional de drogas, associação para o crime, porte ilegal de armas e tentativa de homicídio, já que houve troca de tiros durante a abordagem. Moradores de Borba, no sul do Amazonas, sentiram a terra tremer nesta quinta-feira. Outros pequenos tremores também já haviam sido sentidos. Orestes Litaif. O abalo sísmico ocorreu por volta das 4h45, horário de Manaus. O tremor de magnitude 3.3 teve o epicentro no território do município de Borba, mais precisamente na cabeceira do rio Camutama, bem próximo à cidade de Novo Aripuanã. Como o local não é tão habitado, ninguém sentiu os efeitos do tremor. Ao meu lado está o geólogo René Luizardo, ele que é geólogo do Serviço Geológico do Brasil. René, por que as pessoas não sentiram esses efeitos? Primeiramente porque a magnitude foi pequena, terremoto de magnitude pequena da escala Richter 3.3, ele praticamente é imperceptível pela população e também ele não causa nenhum dano às estruturas, às obras e construções. E outro fator também é a altitude dos prédios, a altura dos prédios. Como os prédios são relativamente baixos nesse município, as pessoas praticamente não sentiram as oscilações causadas pela vibração desse tremor. Agora, esse tremor ele não é tão comum, ele aconteceu no meio da placa. Mas lá naquela região, no município de Borba, já aconteceu outras vezes, inclusive este ano. Exatamente, dia 7 de setembro já ocorreu um registro semelhante, intensidade também 3.0 e também na mesma profundidade. E esse é o 5º registro ao longo desde 1915 ocorrem, já foram registrados 5 tremores, todos com mais ou menos a mesma intensidade e outros inclusive mais rasos. Ok, muito obrigado, René. Apesar do susto, não houve danos materiais e ninguém ficou ferido. Orestes Litaif para o Band Cidade. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado a nublado. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Mesma previsão para o município de Manicoré, onde as temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Barcelos, o tempo fica encoberto com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS e no Amazonas os casos da doença ainda são preocupantes. Nos últimos 2 anos, 2.293 pessoas tiveram o diagnóstico de HIV positivo aqui no estado. Pouco mais de 80% dos casos estão concentrados na capital. Os dados foram apresentados esta manhã na sede do governo durante o lançamento da campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS e do aplicativo Viva Mais de prevenção ao HIV/AIDS. Outro fator preocupante é que a taxa de mortalidade por AIDS no estado
8,7 mortes para cada 100 mil habitantes, está acima da média nacional, que é 5,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Quem frequenta as feiras da capital já percebeu que muitas delas precisam ser revitalizadas. A prefeitura diz que já tem um projeto em andamento para recuperar o entorno desses espaços. Já os feirantes alegam estarem cansados de esperar pelo poder público e, para não perder os clientes, vem fazendo as melhorias, tirando dinheiro do próprio bolso. A situação da Feira da Panaí, na zona sul da capital, é uma das mais críticas. Aqui os clientes reclamam e cobram melhorias. Porque está muito desorganizado. Isso tem que melhorar demais. Muita coisa, né? Lá dentro, alguns espaços estão abandonados e, segundo os permissionários, propiciam a proliferação de pragas, como ratos e baratas. Tem espaço no G3, bastante espaço para colocar uma parte desse povo, entendeu? Ou então outras feiras. Eu não sei, eu acho que ele tem que dar um jeito, né? Para não deixar ninguém desempregado, porque hoje todo mundo está precisando de dinheiro. Nós não temos condição de trabalhar numa feira que não tem organização. Tem vários problemas. O problema piora com a falta de revitalização da área de atuação pesqueira. O processo da Feira da Panaí, ela foi desvirtuado com o terminal pesqueiro, que acabou não ficando com a Prefeitura Municipal de Manaus. Então aí a gente precisa de uma ação integrada, agora com o governo federal talvez tenha essa nova conversa, para que a gente possa fazer junto com a Feira da Panaí, que ela vire somente a feira e o peixe fique somente lá no terminal pesqueiro. Na Feira da Manaus Moderna, no centro da capital, a comissão gestora afirma que tem investido na segurança, entre outras ações, para melhorar o funcionamento do local. E para não perder os clientes, alguns permissionários também resolveram reformar os espaços de vendas. Esta feirante diz que já gastou aproximadamente R$10 mil para deixar o box assim, forrado na cerâmica, com freezers e expositores em inox. Fiz um bom investimento aqui para dar o melhor atendimento para as pessoas, né? Os feirantes ressaltam que estão fazendo a parte deles e pedem a colaboração da prefeitura para revitalizar todo o prédio e os espaços no entorno. Já debatemos, já mostramos o que deve ser feito e agora estamos esperando uma resposta. É mais de 20 anos que as feiras de Manaus, infelizmente, não estão recebendo investimento por parte do poder público. Então, houveram vários projetos dentro desses 20 anos, mas com relação à privatização de feira. E nós, da comissão gestora, já investimos mais de R$500 mil só em manutenção da feira e na área de vigilância e limpeza, né? Ainda de acordo com a prefeitura, as ações para as melhorias nas feiras e nos arredores continuam sendo estudadas. Nós temos que, primeiro, pensar o seguinte, nós temos que reformular a lei, para que hoje as feiras possam concorrer de igual qualidade com os comércios que estão na cidade de Manaus. Por exemplo, feira tem que ter pet shopping, feira tem que ter loteria, feira tem que ter cabeleireiro, para que a gente possa dar uma qualidade do cliente na feira. E aí, a partir disso daí, de todos os projetos, para cada uma feira, a gente poder melhorar o espaço físico da feira. O Ministério Público do Estado também aderiu ao programa Amazônia Conectada por meio de um convênio com o Exército. O investimento será de R$1,5 milhão. O programa tem o objetivo de levar internet banda larga a 52 municípios do Amazonas e a rede vai ser compartilhada também com as unidades do MPE no interior. A Amazônia Conectada por cabos, por uma rede de dados, por internet de qualidade. Um programa audacioso do Exército Brasileiro. O trecho Quari-Tefé se investiu R$15 milhões. E esse trecho agora de Manaus a Quari, incluindo Manaus Novairão, o orçamento hoje é de R$20 milhões. Os militares querem suprir um grave problema que o interior do Amazonas enfrenta: a falta de internet, ou quando se tem, é de péssima qualidade. As unidades do Exército hoje informatizadas precisam desse tipo de serviço para ajudar na proteção da Amazônia. Mas os cabos interligados à rede mundial de computadores não vão servir apenas para o Exército. Hoje mesmo, o Ministério Público do Estado assinou um convênio em que se compromete a contribuir financeiramente com o programa. Afinal, eles serão beneficiados em comarcas do interior. Qual é esse valor?
R$1,5 milhão a contrapartida do Ministério Público, evidentemente que é uma parcela muito pequena para o tamanho do projeto, e aí nós conseguimos viabilizar através de uma emenda parlamentar do senador Maziz junto ao orçamento da União, que fosse inserido no Ministério da Defesa essa contrapartida do Ministério Público do Estado do Amazonas. O MPE já fez um teste com a internet do programa Amazônia Conectada, que está em funcionamento no Médio Solimões. A TFE já começou a operar, né, a promotoria inclusive dentro do sistema, e a qualidade de internet tem sido até em diversos momentos melhor do que o próprio prestado aqui na capital do Amazonas. Com o recurso conquistado por meio de emenda parlamentar, logo várias unidades do MPE vão estar conectadas. Então esse recurso aqui do Ministério Público estava planejado para essa implantação de 2016, que será concluída até meados do ano que vem. Nós vamos avançar até Tabatinga. E TFE Tabatinga está no escopo de 2017, é um trecho de aproximadamente 960 quilômetros, que já está sendo estudado e está sendo planejado. Assim como o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Justiça do Amazonas também assinou nesta quarta-feira convênio com o Exército e destinou R$1,5 milhão autorizado pelo TSE para o programa. A Black Friday foi na última sexta-feira, mas em muitos centros de compras da capital as promoções ainda não terminaram. É a vez agora da Black Week e a ideia de esticar os descontos vem animando os lojistas. Na loja de tintas, o Paulo fez questão de aderir pelo segundo ano seguido à campanha da Sexta-feira Negra e baixou o preço. Com descontos diferenciais que ficaram de 22% a 50%, né? Descontos adicionais além do que nós praticamos normalmente. O resultado foi tão bom que mesmo com a loja já com as primeiras decorações de Natal, a Black Friday continua agora com um novo nome, Black Week, Semana Negra. E a gente acredita que teve um acréscimo de vendas de 15% a 20%. Essa ação que nós fizemos. O economista Orígenes Martins diz que existe um tremendo esforço dos empresários do comércio em fazer promoção, liquidação e tudo mais que possa atrair clientes. O problema é que os descontos nunca serão tão atrativos em razão da carga tributária brasileira. Realmente a nossa carga tributária, pelo peso que ela tem, ela impede o nosso comerciante, impede o nosso empresário de realmente oferecer ao nosso cliente uma promoção que faça jus a essa proposta de um dia onde o consumidor possa realmente se fazer. A Alicia sabe bem como é enfrentar as dificuldades de abrir um negócio com tanto imposto aqui no Brasil. A sorte dela é que as vendas têm surpreendido positivamente. Há 2 meses ela abriu esta loja em um shopping da zona centro-sul de Manaus e de cara pegou um bom período em que os clientes entram mesmo na loja atraídos por estas palavrinhas, desconto. E aí a gente teve um retorno muito grande porque a gente acabou vendendo outros produtos que não estão que não estão com preços especiais e assim, a gente teve uma margem muito boa de venda. Para a gente foi um período bom. Eu ainda não tenho comparativo porque eu ainda não tenho um ano anterior, né? Mas para a gente nesse momento foi muito, muito significativo. E por aqui as promoções vão até um pouco depois da Black Week. A gente vai continuar e com os preços especiais até o dia 14. No entanto, com o 13º salário nas mãos, cartão de crédito também, todo cuidado é pouco. Mais um problema para a economia, por quê? Nós já analisamos a questão dos juros, temos a questão do crédito facilitado, entre aspas, porque você facilita o crédito, mas cobra um dos juros mais altos também do mundo. E aí eu te pergunto, como se gerou renda para que se possa fazer um trabalho a nível nacional de aumento de compras através de descontos? Amanhã, dia 2 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Samba, o estilo musical que leva a identidade brasileira para o exterior. Em Manaus, músicos, sambistas e passistas de algumas escolas de samba fizeram hoje um evento para lembrar o ritmo que movimenta o Carnaval Manauara.
O samba é um estilo musical que une a diversidade e um mix de batidas. É um ritmo que une uma nação inteira. Esse swing mexe com o coração de quem vive ano após ano nesse compasso. O samba é tudo pra mim. Amo de paixão e vivo o samba 365 dias do ano. No dia 2 de dezembro é comemorado o Dia Nacional do Samba, estilo musical que leva a identidade brasileira para o exterior. E é claro, existe uma série de modalidades deste estilo musical, que vai desde o samba enredo ao samba de raiz. Esse dia, né, o dia que a gente comemora o dia do samba, tem que ser cultuado porque essa é a nossa cultura também. O evento que enaltece o samba contou com a participação de 19 escolas de samba do grupo de acesso do Carnaval de Manaus. A homenagem também dá o pontapé inicial para o Carnaval do ano que vem. Pode ter certeza que amanhã é um dia que nós reverenciamos muito. E vamos amanhã, em todos os momentos, a partir de hoje, levantar nossa bandeira. E uma palavra que você vai escutar muito: não deixe o samba morrer. Nós vivemos samba o ano todo. Eu nasci de uma família que é envolvida no carnaval, tenho parentes, amigos, todos envolvidos no carnaval. Apesar de toda a diversidade de ritmos que temos hoje, o samba ainda pede passagem entre os grandes sucessos. Prova de que o hino do samba permanece vivo. Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O bandeiro do samba. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite. Até amanhã.